Pronto? Bem, boa noite, pessoal. Obrigado aí. Então, agora a gente inicia a banca. Vocês têm uns 10 minutos de apresentação. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Hoje vamos apresentar nosso projeto de TCC, Detecção e Identificação do som ambiente para o auxílio doméstico de pessoas com deficiência auditiva. Eu sou o Guilherme. Meu nome é Paulo e nosso orientador é o Vitor. Vamos começar falando um pouco da análise da contextualização do nosso projeto. Primeiramente, o que é ser deficiente auditivo e qual a problemática do tema. Bom, deficiente auditivo são pessoas com perda da capacidade de detecção de som, podendo ser perda parcial ou total, por consequências naturais, genéticas ou por acidentes. Bom, qual a problemática? Essas pessoas elas têm dificuldades no seu cotidiano, né? Elas têm dificuldade em receber sons relevantes, né? Feedbacks de sons relevantes dentro de suas casas, tendo a necessidade de auxílio de pessoas ouvintes, né? Pessoas que traduzem para o deficiente auditivo. Pensando nisso, tem alguma solução no mercado hoje em dia? Possui recursos disponíveis? Há necessidade de desenvolver algo? De forma direta, trabalhos alegam limitações perceptíveis em seus estudos. As soluções de hoje em dia são ineficientes e a comunidade surda tende a crescer cada vez mais, necessitando de tecnologias acessíveis a elas. Bom, e para isso, a nossa proposta de solução entra principalmente em utilizar a tecnologia embarcada, que seria um sistema principalmente para detectar esses sons no ambiente doméstico, com também o uso da inteligência artificial para identificar e guardar esses sons relevantes e também da aplicação mobile para poder notificar o usuário com os alertas. Nosso sistema aqui, até da detecção até a notificação do usuário, vai ter um tempo de resposta médio até de 7 segundos e o nosso objetivo é para colaborar com a segurança e a independência desses deficientes auditivos. Bom, esses são os 5 trabalhos principais relacionados ao nosso projeto. Os 2 primeiros focaram em fazer uma pesquisa de campo para poder identificar as principais necessidades dos deficientes auditivos dentro de suas casas, para identificar os principais sons que eles mais sentem falta. O primeiro também, a Personalized Mobile Sound, ele tentou desenvolver um aplicativo que detectasse som ele mesmo, em qualquer ambiente, na rua, em casa, em estabelecimentos. Já o segundo, além da pesquisa também, ele desenvolveu 3 protótipos de design para julgar, para os deficientes auditivos julgarem a sua, se eles são confortáveis em usar esses designs. Os outros 3 são projetos mais técnicos que usamos para identificar os componentes que vamos utilizar no seu projeto. Né? O primeiro seria o uso do IoT junto com o Firebase. O segundo é da classificação do IANET usando o espectrograma Melo. E o terceiro é um trabalho de componentes de acessibilidade do Flutter. Bom, então com isso, primeiro, agora para os nossos componentes, a gente selecionou primeiro o Raspberry Pi, o Model B de 8 GB de RAM. A gente escolheu ele principalmente porque ele é um single board computer, ou seja, um computador e uma placa única. A gente escolheu o Model B porque ele já tem conectividade com Wi-Fi e Bluetooth, que vai utilizar no nosso projeto. Por ele ter 8 GB de RAM, a gente pode rodar essa rede neural nele mesmo, então a gente não vai ter esse problema de rodar em outro lugar. E também pelo seu tamanho compacto para poder colocar em qualquer lugar na casa para ter essa detecção. Então, para captar o som do ambiente, a gente vai usar o microfone Adafruit, que tem o padrão I2S, que é utilizado é feito para a compatibilidade com o Raspberry Pi. Ele tem entrada e saída digital, que vai nos auxiliar com a qualidade do som. E outro fator dele é porque ele é pequeno, ele não vai atrapalhar muito a parte da acessibilidade e ele também tem um baixo custo. A rede neural que a gente vai utilizar é a MIANET, que é Yet Another Mobile Network. É uma rede neural pré-treinada no TensorFlow, que foi criada pelo Google, que é uma rede neural com
já pré-treinada com 15 e 21 classes de som identificados. Ela utiliza uma entrada de espectrograma MEL, que ele vai falar mais a fundo sobre depois, e ela dá uma saída de top N, que a gente vai utilizar o top 10 classes com maior probabilidade de ser o som detectado. Isso. E dentro dessas classes, elas abrangem muitos sons domésticos, então já pega bastante variedade. E para fazer a conexão do hardware com a nossa aplicação, a gente vai usar o serviço do FlowEnergy completo, que ele é responsável por ele ter uma transferência de dados pequenos, que são as informações Wi-Fi, e por ele fazer uma conexão frequente e curta, ou seja, quando ele não está no modo de transferência de dados, ele vai entrar em modo de descanso. Para o armazenamento dos dados, a gente vai usar o serviço da Google, Firebase, que é uma ferramenta para aplicativos móveis. A gente vai usar o serviço de Authentication, responsável por cadastrar e fazer o login do usuário. O serviço Real-Time Database, responsável por detectar eventos em tempo real. E o Cloud Messaging, responsável por fazer a notificação do evento para o usuário. A gente vai utilizar o Flutter também, que é um framework para desenvolvimento mobile, que usa a linguagem Dart, e a principal escolha foi ser pela possibilidade de fazer projetos tanto para Android quanto para iOS, nesse multiplataforma, com base no código source. Bom, tendo conceituado os principais componentes das principais etapas, vamos passar um pouco sobre a metodologia. Rapidamente aqui, vai ter a saída de som, que é o som captado, vai passar para a Raspberry, a Raspberry vai pegar esse som e mandar para o YAMLnet, o YAMLnet vai devolver com o som identificado para a Raspberry vai pegar esses dados, mandar para o Firebase, e o Firebase vai mandar para o aplicativo do smartphone. Então, primeiro, para a gente analisar se esse projeto realmente precisa ser feito, a gente fez uma pesquisa de dados. Primeiramente, foi feita uma pesquisa de campo, um formulário com 4 perguntas, 2 quantitativas e qualitativas, para saber se o deficiente auditivo, qual que é o grau da deficiência auditiva dele, quais sons que ele sente falta em casa, e se ele mora com alguém e como que essa pessoa ajuda ele. Outra parte também da nossa pesquisa de dados é a análise dos trabalhos prévios, como o Guilherme disse, dos trabalhos relacionados. E também, em nossa conclusão nessa parte, é que a maioria dos deficientes auditivos tem principalmente preocupação e necessidade com sons de campainhas, de eletrodomésticos, sons emergenciais e segurança e independência. Bom, aí a parte da detecção do som, então, como eu disse antes, o microfone da Fluid vai fazer essa captação de som e vai ser conectado com o Raspberry Pi. Eles são conectados com o pino de GPI. Aí, com isso, para passar para a rede neural, a gente precisa fazer um pré-processamento dele. Então, primeiro, a gente precisa fazer uma reamostragem desse áudio para 16 kHz, que é o necessário para colocar na IMNet. Depois a gente vai fazer essa normalização do áudio para float 32, que seria um array entre -1 e 1, para ter a padronização da qualidade do som. E com isso a gente pode gerar o espectrograma MEL como entrada no IMNet. Com tudo isso feito, o IMNet vai ter qual trabalho? Ele primeiro vai fazer essa extração do espectrograma MEL. Primeiro, ele vai dividir o áudio em janelas de 25 milissegundos, que seria em torno de 400 amostras, isso utilizando a transformada de Fourier. Depois ele vai fazer o deslocamento de 10 milissegundos, que transformaria em 160 amostras, que ele utilizaria a transformada de Fourier de curta duração, e com isso ele pode dar o nosso output. Então, a gente, por exemplo, aqui colocou só um, que foi a parte do Scores, que seria o mais utilizado para o nosso projeto, que seria as top 10 classes já pré-treinadas dele, com maior probabilidade de ser o som detectado. Bom, como a gente tem 10 classes que podem ser o som, a gente precisa fazer uma filtragem desses sons para chegar ao som definitivo, né? E dentro dessas classes a gente tem que identificar se o som está dentro de
O som está dentro do campo residencial. O som Da é classe alternativo. residencial. O som está na classe residencial. Além se esse som está com um limiar de confiança de 80%, ou seja, a precisão dele da detecção foi de 80%, e quantas vezes esse som está dentro da faixa de áudio separada linearmente. Com isso, a gente vai chegar a um som só e o som foi identificado. Bom, deixando um pouco do que acontece no hardware de lado, a gente vai passar para o que acontece no aplicativo. Então, o cadastro do usuário, ele vai chegar no aplicativo e informar o nome, a senha e o telefone, e o próprio aplicativo, na hora de cadastrar, vai gerar um token único, que é pelo Firebase Authentication, e ele, com esse token único, a gente consegue separar entre cada Raspberry de cada usuário. Bom, para fazer o cadastro do hardware, a gente separou em dois lados, o lado do usuário e o lado da Raspberry. O lado do usuário vai ser basicamente ligar a Raspberry, informar o nome, a senha do Wi-Fi e clicar em vincular. Aí na parte da Raspberry Pi ela vai ter o trabalho de ligar o serviço do Bluetooth Low Energy, que ele vai ser ligado somente quando precisar fazer essa vinculação. Ele vai colocar em modo de pareamento, vai reinicializar a sua rede e vai se conectar com a nova rede do usuário. Assim, o usuário vai poder confirmar a vinculação. Agora voltando para a parte do hardware, a parte do som já identificado, a Raspberry Pi vai mandar para o Firebase o som nesse tipo. Ele vai mandar primeiro o tipo do som que ele foi identificado, por exemplo, aqui a campainha, timestamp, ou foi quando ele foi identificado, e o ID do hardware que seria o ID da Raspberry, porque o usuário pode ter várias Raspberries. Todos são identificados. Esse nome do evento, em tempo real, vai ser passado no Firebase Real-Time Database, e uma cloud function vai identificar esse som, né? E vai enviar ao Firebase Out Message, que é responsável por mandar para o aplicativo uma notificação push. Notificação push é um tipo de notificação que permite que ela seja enviada, mesmo que o aplicativo esteja fechado. Eu passei um rápido aqui das nossas interfaces do usuário, uma prototipação. A primeira tela é sobre o cadastro de usuário, a segunda é todos os hardwares que o usuário pode ter, a terceira é onde ele faz a vinculação, informando o Wi-Fi e a senha. A quarta tela é a parte de vinculação, que ele está procurando o hardware, e a quinta tela é um exemplo de notificação que o usuário vai receber, tendo o nome do hardware, o horário, o tipo de som. Bom, e para a validação do nosso sistema, a gente usou 3 critérios base. O primeiro é a precisão da classificação do som, ou seja, o som identificado foi realmente detectado. O segundo critério seria o tempo de resposta, que a gente está buscando que seja de até 7 segundos. E o feedback dos usuários em relação ao aplicativo, na acessibilidade do aplicativo e da funcionalidade do sistema. Bom, com isso, a gente pensou no cronograma para a parte 2 do TCC, que seria a primeira análise do feedback dos servidores, do TCC 1, que seria nesse mês de junho, depois o desenvolvimento do hardware em julho, o desenvolvimento do mobile em agosto, e para ter um tempo de teste de melhorias, o tempo de mês de outubro. E aqui seria mais ou menos a experiência dessa apresentação. Muito obrigado. A gente queria agradecer a nossa família, amigos, a todos os presentes, e em especial ao Pino por acreditar no projeto e acreditar na gente. Obrigado. Legal, obrigado pessoal pela apresentação. Passou um pouquinho, deu 13 minutos aí, mas muito bem, vamos ver se a dúvida aceita. Brincadeira. Vou passar a palavra, agradecendo já aos professores. Eu vou adiantar, vou passar primeiro para o Flávio, para ter essa mudança, né, de um outro começar. Mas eu preciso fazer um comentário, o professor Leonardo acabou me ajudando em exigir que eles falassem com os deficientes auditivos, porque vindo da experiência que a gente teve no projeto do teclado, onde você conversou com quem iria utilizar e tinha deficiência, dando requisitos que a gente nem imaginava. Só fazendo uma introdução. Professor Flávio, tem a palavra, obrigado pelo apoio e contribuição. Bom dia pessoal, parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho. Vamos lá, eu tenho algumas dúvidas mais técnicas do que conceituais, tá? Está claro que vocês querem fazer o conceito do início ao fim, né? Agora eu quero ver o negócio operacional de transportação vão ser mais técnicas. Primeiro eu vou começar, eu podia anotar aqui, então tá vendo, por que 7 segundos? Não, por quê?
Seria um tempo rápido. Será que 7 segundos rápido? Não, seria um tempo rápido para a detecção até a notificação do Vai usuário. de barulho. Então seria um tempo Se rápido. for um tiro, não dá pra desviar. Por exemplo, os caras estão imaginando aqui comigo agora. Não, mas brincadeira, acho que 7 é bastante tempo, então acho que dá pra. Cara, não é possível que uma rede pré-treinada não te dá um resultado quase instantâneo, porque elas são rápidas, demora é treinada, você está treinando, tá? E o Raspberry conectar e mudar a conexão. Vocês estão usando o 7.5, mas não buja muito bem. A ideia era no máximo 5, mas a gente colocou mais 2 segundos. 5 a gente reclamando, cara, não é possível. Vamos lá de novo, ó, vamos lá. Fez o som, pá. Cara, rodou o Raspberry, mandou, tá, não vai dar. Tipo, que dar 1 segundo, 2 segundos, tá? Então assim, tenta pôr isso como. Porque quando você põe 7, fala, roda aí mais coisa, tá? Entendeu? Tenta diminuir bastante, 7 dá bastante tempo. É que a gente pensou principalmente nesses 7 segundos, porque a gente estava pensando, a gente não pensou muito realmente nos sons, como você disse, mais emergenciais como tiro. Que não vai entrar na parte sim. então, Não, tô pensando em coisa urgente, assim, pode ser que seja. A gente pensou em 7 segundos, principalmente por conta de campainha ou coisa assim, tipo, dá pra esperar por mais tempo e também realmente a gente jogou um pouquinho por cima. Foi muito por cima, 7 segundos, que é bastante tempo. Lembra que você tem 5 segundos de propaganda no YouTube, você também não fica, não tem saco pra ficar esperando, você fica com um não esperando. Põe um slide 20 aqui, por favor. Cara, você não vai começar na cabeça o seguinte, tá? O usuário vai passar o nome da senha do Wi-Fi. E o seu Raspberry vai conectar com o Bluetooth. São coisas diferentes. É que essa parte, primeiro, é só para o Raspberry entender de qual que é o dispositivo, para poder fazer essa conexão com A conexão do Bluetooth, ela tem um protocolo específico de comunicação, né? Às vezes você manda um toque, não está seco, libera, entendeu? Ela tem um protocolo de comunicação e de conexão que você não precisa passar a senha do Wi-Fi, por exemplo. Sim. Entendeu? Você só precisa, na verdade, inicializar o Bluetooth no Raspberry, o Bluetooth do seu celular e de alguma forma fazer os dois se conectarem. Talvez eles façam o funcionamento também automático. É que era principalmente por conta dessa parte da conexão com o Firebase que a gente estava pensando, que era tipo, para o Raspberry fazer essa conexão com o celular, Via Wi-Fi. via Wi-Fi, mas é só. do Bluetooth. É que o Bluetooth é principalmente só para ter essa primeira conexão entre o usuário, entre o celular com o usuário e o Raspberry, para eles saberem de quem é quem, para poder mandar para o Firebase a conexão correta. Aí ele realmente vai ficar pelo Wi-Fi, tudo conectado certinho. Aí ele vai usar, por exemplo, o serviço do BlueZ, o Dbuzz, o Get, com o. Por que você já vai informar com o Raspberry sem Wi-Fi para que você quer conectar com o Bluetooth? Eu vou entrar lá no seu Raspberry e vou lá digitar o nome da senha do Wi-Fi, pronto, a partir dele conecta. Isso está confuso, tá, pessoal? Deixa mais claro depois, senão não ficou muito claro para mim por que vocês estão usando os dois, você pode usar um só. E qualquer um dos dois que você usar, tá bom também, acho que não tem problema nenhum. Você vai passar muito pouca informação para se conectar no Wi-Fi, por exemplo. Você pode passar tudo por Bluetooth e usar o conceito lá de low energy, então deixar o negócio gastar menos bateria, vamos dizer. É que não teria como. E você passa os dados por Bluetooth, né? Posso perguntar? Pode. Mas aí para receber a notificação não teria que estar com o Bluetooth ligado? É que a nossa principal questão é tipo, o usuário poderia estar em qualquer lugar da casa e receber essa notificação, que seria o principal. Ele desligar o Bluetooth, ele não recebe. Ele não recebe, ele não recebe. Então você vai fazer duas conexões. Então assim, então tem que ficar claro, eu estou me conectando ou faz tudo por Wi-Fi. Não é isso que eu estou colocando. Voltando, põe no diagrama total que vocês fizeram ali, que passa pelo Raspberry no meio lá. Aí. Tá lá o som entrou no Raspberry, tá? Aí o som do Raspberry manda para a rede pré-treinada que vai falar, esse som tem essa possibilidade aqui, vocês vão pegar os top 10, fazer o que vocês falaram, beleza. O que é esses dados sobre o som detectado? Tem mais informação sobre o som detectado que você vai passar? Não, Seria aquelas 3 informações lá que eu falei.
o som detectado em si, tipo, por exemplo, Time o time, o timestamp seria quando aconteceu, E o ID do e o hardware ID do hardware que seria para ele saber de onde está acontecendo. para vincular o Raspberry com o usuário. Ah, porque você pode ter Raspberry espalhado pela casa com Sim, isso. Ele aconteceu na cozinha, aconteceu botar isso. na cozinha. Você pode dar um nome para esse Raspberry Sim. conforme o local do. Isso. Tá. Cara, a última dúvida é a seguinte: vocês falaram de uma tal lista pré-definida, vocês falaram de som residencial, mas não listaram em lugar nenhum e nem falaram na apresentação o que são esses sons, possíveis sons dessa sua lista pré-definida ou de sons residenciais. O que seria? O que você acha que esse Raspberry pode identificar daqueles 500 e tanto, né? Que ele poderia, que vocês vão considerar? Vocês já têm uma ideia? Então, a gente vai fazer esse processamento depois que o Raspberry receber o som identificado. Então ele vai receber som identificado, aí a gente vai fazer esse processo. Isso, é como até essa lista. O que seria essa lista? Esse Fala o tem nome que dos colocar na sons, lista né? todos os sons E que quais no são? campo Duas residencial. classes, por O que exemplo. são os sons do campo residencial? São Dá uns 10 exemplos, dá um top 10 para Os vocês. usuários também exemplos, som de campainha, vários eletrodomésticos, Aspirador de pó, portainha, micro-ondas, ou alguém batendo na porta, que a gente viu que é uma classe, e teve uma questão do forma que você falou, que não escuta a tem pessoa. campainha, tem batida de palma, tem diferentes eletrodomésticos, tem alarmes. Eu fico nisso porque assim, eu acho que esse é um ponto importante para entrar naquilo que a gente estava falando com o Leonardo, porque de identificar, falar com alguém que tenha essa deficiência, perguntar o que seria mais interessante você detectar, qual a sua maior dificuldade? Que muitos desses eletrodomésticos têm também algumas coisas visuais, né? Então ajuda. Ele falou, não, isso é quando as coisas falam, cara, ele detecta se o micro-ondas parou. Ele falou, não, isso não é problema para mim, eu fico sempre de olho e isso não é. O meu maior problema é a campainha, o meu problema é bater. Aqueles dois trabalhos relacionados, os dois primeiros, eles Aí já falo. Porque assim, eu vou falar assim, isso se te falta no documento, tá? Vocês darem alguns exemplos, porque vocês falaram, vai ter uma lista pré-definida de sons referenciais. Aí você fica, eu fico imaginando que seja, mas a gente geralmente em textos técnicos assim, a gente não deixa o leitor pensar. Você já fala, esses são exemplos de sons que vão estar na lista pré-definida, mas nós não temos uma lista final ainda, porque a gente ainda vai conversar com alguém que tem a deficiência para qualificar melhor para nós quais serão as mais importantes. Mas esses seriam os sons residenciais, entendeu? Porque som residencial, tem coisa até inútil, mas eu tenho um cano que instala, eu tenho cachorro que late, entendeu? Então, isso é som residencial para mim. Então, enfim. Tá bom, acho que não tem mais nada, só a única coisa, tá? Em conceitos fundamentais no texto de vocês, praticamente está 3 ou 4 linhas, são parágrafos de cada conceito. Tá? Não há um problema você escrever uma página, mas é legal essa muita informação ali e vocês não relacionam com o trabalho de vocês. Isso vocês fizeram muito bem no trabalho relacionado. Falei, trabalho relacionado, mas não tem, mas tem esse problema. O nosso não tem esse problema, o nosso vai fazer isso, porque esse aqui não faz. Mas os conceitos, eu estou lendo os conceitos, mas não sei para que vocês vão usar. Né? Então às vezes você fala, olha, o conceito é o IAMNet, ele faz isso, ele vai ser usado para detectar o som do nosso trabalho. Entendeu? Isso aqui vai ser usado dessa forma. O Firebase vai ser usado para fazer a conexão disso aqui. Tá? Eu só leio o que é, mas é um monte de coisa jogada assim. Tá? E você não ajuda um pouco o leitor a compreender o porquê que ele está lendo aqui. Tá? Isso é legal. É que a gente tentou deixar mais explicado nesses conceitos primeiro o que a gente vai utilizar só. E depois eu vi que vocês falaram isso no início e falando, mas assim. Aí na metodologia tem realmente um passo a passo do porquê que ele vai utilizar cada coisa. Então, realmente. Você pode falar antes, mas assim, claro, você não vai conseguir explicar muita coisa. Mas dá importância para aquilo para o leitor, porque às vezes aquilo é um passo para usar o outro. No caso de vocês não, mas em muitos trabalhos entendeu? Então, sei lá, eu estou usando essa técnica aqui, ou essa técnica, eu preciso dela, porque sem ela eu não consigo usar o Firebase, entendeu? E para vocês é muito claro, está embutido, o leitor passa percebido, e quando você vai na metodologia, você vai falar que vai usar o Firebase. Fala, qual é aquela outra técnica? Aquela era para poder usar o Firebase. No caso de vocês não tem nada disso, mas em muitos trabalhos tem. Então é sempre bom falar. É isso. Tá bom. Legal. Professor,
super úteis. Vou passar agora a palavra para a professora Júlia. Obrigado, Júlia. Acho que a ideia que vocês é muito boa. Até perguntando onde surgiu essa ideia, se vocês conhecem alguém que é surdo, tem esse problema. Na verdade, a ideia primeiramente veio também porque a gente precisava de uma ideia de TCC. A gente estava pensando em várias ideias, aí teve uma hora que eu fui lá no McFay esquentar comida e a principal ideia veio assim, eu fui esquentar comida, deu o apito do micro-ondas, o Guilherme ele faz Libras, eu acho que ele ia abrir Libras esse mesmo dia, aí a gente pensou, o surdo não consegue perceber quando o micro-ondas acaba, né? Tipo, ele tem que estar olhando pro micro-ondas para poder ver. A gente pensou, será que isso existe? Tudo. A gente foi um pouco a fundo, a gente conversou com o Plínio também, algumas outras coisas que a gente gostou. Ele também gostou dessa ideia, da minha marmita. Então, foi a culpa da marmita, que eu nunca trago, trouxe aquele dia que foi o dia. Como eu gosto de fazer línguas, né, de estudar língua, aí eu também tenho outras ideias de ajudar os científicos, auditivos. E outra ideia era fazer um carro que detectasse som dos deficientes auditivos poderem dirigir. Né? Aí a gente conversou com o Plínio, estava para mexer nessa ideia, teve essa ideia do Paulo, isso. A gente não gosta muito de carro, a gente prefere ficar em casa mesmo e conhece. Essa é a primeira pergunta. A IANET conhece 512 sons, é isso? 521. Vocês chegaram a dar uma olhada quanto dá certo nesse tipo de som residencial, esse tipo de coisa ou não? Então, a gente percebeu a maioria desses sons identificados, normalmente eles fazem mais pesquisa tipo com microfone barra tudo esquematizado, digamos. Tipo, ele só passa o som para o computador, o arquivo do áudio já pré-definido e a Emanet já acerta. Foi o que a gente mais pesquisou. A gente tentou pesquisar algum que utiliza a Raspberry mesmo, em um ambiente real de teste do tipo, e a gente não achou muito, então por isso que a gente não sabe disso. A maioria dos Esse é mais controlado, né? Tem tudo, usados, né? a maioria dos trabalhos usaram a Emanet para classificação do som. Aí, como você disse, teve um dos dois ali. Ele tentou classificar usando uma outra rede neural que em ambientes de rua, de estabelecimento e de casa, tudo numa coisa só, e teve muito ruído, e foi uma das limitações daquele projeto. Primeiro. É que as ciências da outra portal no plano do jogo e era a parte do jogo para o cérebro. E aí o pessoal fez exatamente essa parte de identificação do som, que o cérebro vai se mover por plano do cérebro. Eu peguei o nome certinho, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, eu estava mostrando uma hora. Ele colocou um som, eu falei, o que você acha que é? Aí ele fala, é chuva batendo na janela, função de água, vento de fogo. Era um ovo sendo frito. Então, assim, um monte de coisas diferentes para a gente entender coisas diferentes. Aí foi o que mais bizarro, foi que eles colocaram o som numa meio assim arrastada e nem foi para o Chewbacca. Então, você vai dizer uma situação para o Chewbacca na sua casa. Eu acho que eu vou falar na classe prefere Não, assim, igual uma mesa, então, assim, aí que eu me dúvida do quanto que o IANET vai acertar esse tipo de som. Ele pode conferir também. Como é que você vai fazer isso com a pessoa, né? Eu falo, a pessoa sai correndo, está pegando fogo, ela está fritando um ovo ali, e aí ela vai pegar fogo, ela vai sair correndo. Então, dentro desse espectrograma, dentro da análise do IANET, ele separa em várias janelas, e realmente ele pode detectar, por exemplo, na primeira janela. Ele realmente pode detectar numa janela que é som de pássaro, numa outra janela som de avião, numa outra janela som de pássaro, som de fogo. Aí tem a parte da filtragem, que é quantas vezes aparece a faixa de áudio. Então, por exemplo, o pássaro apareceu 2 vezes, é mais probabilidade de ser esse som. Então, a gente pegaria ele. Muito bom. Aí, uma dúvida que eu fiquei agora na parte do Raspberry Pi e tudo mais. Eu fiquei vendo muito do que eu falava. Você vai usar o Bluetooth para conectar, vai passar o Wi-Fi e tudo mais. E a primeira coisa, você vai ter um Raspberry Pi com microfone para cada lugar, você vai ter vários microfones para um Raspberry Pi, você vai ler todos, vai mandar o resultado. Como é que vocês vão fazer isso? Então, seria o dispositivo que ficaria, por exemplo, preso na parede, por exemplo,
seria a Raspberry Pi com um microfone, por exemplo. Então, aí seria na sala, por exemplo. Um usuário só pode ter vários Raspberry Pis e teria vários microfones conectados nele. Certo. Seria tipo, um microfone já seria tudo, essa tecnologia embarcada que a gente está pensando é tudo junto. A Raspberry com o microfone, Cada ali um conectado. o seu. Exato. E todos eles o mesmo processamento. Isso. E todo o processamento local é só um resultado para o Firebase. Sim, que é para não ter muito problema com essas partes de conexão e tudo. Segurança. E aí a gente vê o padrão do Fábio. E vocês usam o Bluetooth para mandar mensagem para o usuário? Tipo assim. Então, porque essa parte de não conectar e tudo mais. porque às vezes o usuário pode estar muito longe na parte de Bluetooth, né? Ele não pode perder essa conexão de Bluetooth, por exemplo, está na sala e na cozinha já não pega o Bluetooth. Até às vezes quando você usa que às vezes você fica uns nem 10 metros direito e ele já perde a conexão. Então, nossa expectativa é que ele não perca essa conexão. Por isso que seria em Wi-Fi, que seria uma conexão maior, teria um raio E por todos os serviços serem tudo da Google, já tem esse ecossistema que facilitaria pegar o meu tenta bem, já não dá cloud message, já não dá. Que é melhor que o serviço fosse internet. aí Você bota todo o serviço. porque aí não vai ter nada. Aí não tem como. Mas aí, respondendo de novo ao Flávio, que eu lembrei agora, o principal motivo que a gente escolheu desse jeito do Bluetooth também do Wi-Fi foi por conta dos componentes que já existem que faz esse mesmo processo. O Guilherme deu um exemplo para mim, que é o, por exemplo, da lâmpada inteligente que ele tem em casa. Então, primeiro ele conecta, ele liga, né, da linha normal, ele tem que conectar com o Bluetooth, essa lâmpada. Aí ele passa o Wi-Fi, a senha, quando passa nessa conexão, e assim ele conecta no Wi-Fi tudo certinho. Também, ontem mesmo, meu pai conectou aquela, tranca eletrônica de porta e também teve que fazer a mesma coisa, tem que conectar primeiro no Bluetooth, passou a senha o Wi-Fi certinho, e assim não precisou mais de Bluetooth, mais nada. Tá, vocês podem dar uma melhorada assim, na discussão disso, antes de implementar os dois, vocês podem dizer que a ideia é que o sistema de vocês opera tanto com um quanto com o outro. Ou seja, se o Wi-Fi não tiver internet, não conseguir, ele vai acionar um Bluetooth. Ou seja, se no Bluetooth a pessoa não estiver perto, ele vai para o Wi-Fi. Então, uma coisa que tem redundância para garantir que a pessoa receba a informação. Perfeito. Só tentando explicar de novo aquilo. Entendi, isso é não, sei. Bom, a última dúvida. Vocês estão usando os Wi-Fi que vocês já têm? Vocês já conhecem, vocês já mexeram? Ou... Por curiosidade, a gente sempre quis mexer, a gente teve sistemas digitais, tudo, e a gente sempre quis. Seria comigo, inclusive. Mas aí a gente começou com o Pini, ele já comentou sobre o Raspberry, que para esse tipo de prototipação. E a desculpa dele também para ter uma Raspberry animal. Que assim, só por curiosidade, depois da sua Wi-Fi teve um monte de variação, né? Seus AliExpress é um inferno achar alguma coisa. Até o Wi-Fi, botando a Pi, Word, Pi e tudo mais. Aí acho que é mais testar, porque tem algumas que às vezes o hardware é um pouquinho melhor, um pouquinho mais de memória, alguma coisa assim. Entre essas marcas. Então, não é o Raspberry Pi, é a mesma marca. É uma espécie que nem o Raspberry Pi, só que às vezes mudam uma coisa ou outra. Meio que são lá no Android para Samsung. Isso. Aí você vai fazer uma coisa do tipo, você acha um que não tem, por exemplo, HDMI, uma coisa que vocês não vão usar, mas que tem um Wi-Fi Bluetooth e tem mais processamento, mais memória e tudo mais, que pode ajudar vocês. Pode ser alguma coisa que seja melhor para você poder fazer embarcado, voltar num lugar ou no outro. Ou mesmo no Raspberry Pi tem um nome dele que ele é menor, ele é para computação, ele é mais chato de usar, mas talvez seja mais fácil para vocês mexerem. Faz sentido. Porque assim, você vai pensar em embarcar alguma coisa. Então, às vezes, é mais interessante que o hardware dele seja um pouquinho melhor para você rodar a rede dentro dele, uma notificação, do que se o Raspberry Pi mesmo, assim, tem duas portas HDMI, mas eu não uso nenhuma. Dá uma olhada nisso, pode ser útil para vocês. Tá? E aí, para terminar, vocês vão usar o microfone e vocês vão usar o som local, certo? Vocês chegaram a considerar fazer a versão só do aplicativo disso? Como assim? Mesmo a pessoa pegar o Raspberry Pi, colocar na casa dela, colocar em cada cômodo, ela poder baixar um aplicativo e ter isso com ela. Não sei que vai para a casa inteira, mas sim, rodar local no celular dela. Tem que estar no aplicativo. O celular mesmo já detecta
isso porque a gente pesquisou se existe já esse sistema em algum lugar e a gente viu que tipo, tem algumas soluções como aplicativos de voz que você pensou, mas que meio que não foge muito da nossa solução, que é tipo, o usuário não precisar estar no local, porém receber a notificação de que está acontecendo alguma coisa ali. Aí o nosso principal é por conta dessa parte sonora. Então, por exemplo, nessa parte do aplicativo, provavelmente o usuário vai estar com o celular e provavelmente para poder pegar essa notificação. Ele vai deixar o celular na sala e vai estar na cozinha para mandar essa notificação. E do mesmo jeito, ele ia precisar estar com o celular na mão para poder também ver essa notificação. Então eu acho que tipo, é algo que fica muito redundante e só soluciona metade do problema nosso. Então realmente por isso que a gente pensou nessa parte. O meu do início falou de um amigo meu, ele queria ter uma câmera em casa, veio de fora, e ele só baixou o aplicativo no celular, só no celular dele. Ele falou, não precisa comprar hardware nenhum, já estava conectado no Wi-Fi, já ficou mais fácil de mexer. Aí ele fez o que eu deixei meu celular dele em casa e já. Quando acontece alguma coisa que cai, já vai mandando notificação. Aí eu consigo jogar, consigo usar o cara que está na minha casa e tudo mais. Só não ficou bonito porque você entrar na casa dele e tá com o celular pendurado. Uma fita silver tape, tá ligado? Assim, é um teste para fazer. A gente fez isso fazendo localmente. Consigo rodar o internet no celular, tudo, consigo testar, depois consegue só fazer vergonha. É porque aquele trabalho ele testou com o aplicativo, não deu certo, mas ele tentou com todos os lugares, talvez pensando só em local, no residencial, talvez. Também teve esse no trabalho relacionado que eles testaram desse jeito o design e os deficientes auditivos não gostaram tanto. Eles preferiram mais quando tinha algo para um dispositivo que passasse para eles notificação. Obrigado, Violeto. Bem, pessoal, obrigado pela apresentação. Os professores colaboraram com muita coisa que dá para vocês refletirem, debruçar também no texto. Provavelmente eles vão passar alguns comentários também, aí eu repito para vocês, tá? Para a melhoria de texto e do projeto em si. Tá? A dúvida que eu fiquei, que vocês não responderam ou ficaram meio encabulados, vocês chegaram já a fazer a pesquisa com deficientes auditivos e já vocês testaram, já fizeram entrevista com 7 pessoas. Sim. Tá bem, entrevista com 7 pessoas pelo Vocês formulário. pretendem aumentar o número de pessoas para Então, a gente definir a lista? Então, a gente mandou para bastante gente, além dos conhecidos, a gente pediu para eles mandarem para mais pessoas, mas a gente mandou para escolas de pessoas com deficiência. Então já dá para vocês terem a lista. A gente conseguiu 7 pessoas que responderam. Aí a gente tomou como base também os outros trabalhos. Entendi. Essa pesquisa foi feita por nós. Eu acho que vale a pena reforçar e tentar aumentar essa pesquisa e bater logo a lista, né? Tão chamada a lista. Lista pré-definida. E lembre-se do que a gente conversou, né? Rapidamente colocar para testar, porque a confiança que se tem em Arduino, na RESP e principalmente no microfone que vocês estão propondo, pode ser um fator. Então precisa colocar para rodar no notebook com 2, 3 tipos de microfone, tá? E ter assim, beleza, tá aqui, eu sei, o paper diz, não faz mal, tanto faz o paper. Você tem uma amostragem dentro daquela casa, dentro do ambiente controlado, com aqueles sons que está na lista definida. E depois colocar para validar a RESP com o microfone que a gente escolheu. O processo, né? Transformar em 16 kHz, Volt, depois Mel, e porque o grande problema que estrague o jeito de se transformar e você não consiga detectar nada. Não consigo detectar. Então tem uma dependência de hardware que tem que ficar atento, tá? E ela não pode ser gargalo, né? Tem que ter algo que vocês usem como comparativo, que vocês deem esse termômetro do hardware. Legal. Bem, então quero agradecer os comentários da banca, agradecer a apresentação de vocês. A gente vai para a última fase, que vocês vão beber uma água e vão no banheiro junto com todos os ouvintes, junto com a gravação de vocês. Eu não vou deixar mesmo, gente. Pode pegar o celular.
umas perguntas nada a ver, né? Porra, tipo assim, era pergunta de, tipo, nossa, que a gente faz, tipo, vem um jogo de futebol, tipo, falando, tipo, começa indo de um tema, tipo, vai indo de um tema e fala, isso aqui, dá pra fazer isso aqui, tem aquilo, outro. Não, Tipo, mano, não, fiquei com o Flávio falando lá da lista, tipo, caralho. mas tranquilo. Tranquilo. Não, eu espero mais que 7. Mais Não, que tem que tipo. Acho que a única observação é esse problema do Wi-Fi e do Bluetooth, né? Que a gente conectou com o Wi-Fi, depois conectou com o Bluetooth, mas eu não entendi. porque eles Eu achei falaram. que era assim. Então, mano, cara, me pegou muito, porque tipo, o Flávio tava falando esse negócio, tipo, dá pra você fazer só um, porque tipo, você não precisa fazer isso. Na hora que ele falou isso, o Plínio já, tipo, já meteu uma carada assim, tipo, o que você tá falando aí, mano? Você tá falando certo isso? Não. Aí eu falei, eu acho que eu tô certo aqui, eu vou comer o Plínio aqui, mano. Mas tu tá tentando enrolar muito, mano. O que? Na apresentação ou agora nas perguntas? Nas perguntas, mano. Mano, é que é pra coisar, mano, tá Não, ligado? mano, mas muito. Pra deixar assim. Tinha umas perguntas que era só responder, não. Aí você, não. Porque é pra, tipo, pra ter certeza. Então, se responder esse papum, você já tá. Não, mano. Você. Então, esse negócio, a gente falou papo, porque ele coisou isso, aí ele ficou perguntando mais, o X da questão. Então. Vai falando. Não. Ele fala que a gente não justificou o uso no conceito. Me pegou. Mano, deu vontade de falar. Perguntar pro Frino, mas a gente faz isso. Eu quase falei com esse homem, fala com esse cara aqui. Mano, vai ser. Aí, tipo, esse livro que eu tentei coisar. Falei, não, depois na metodologia a gente explica o passo a passo de tudo. Eu acho que é tranquilo finalizar a última parte do conceito falando. Isso vai identificar. Isso vai fazer conectar. Eu acho que é isso que ele falou. O que eu tava entendendo mais era na parte, tipo, que ele falou que a gente fez bem no trabalho relacionado. Em vez de não ter. Já? Vamos? Já? Pode entrar aí? Quem vai falar? Eu ia falar. Zero é rápido. Zero, não é 10 é rápido, no contrário. Legal, pessoal. Bem, a banca liberou, foi rápido, tá? Eles realmente estão preocupados com a lista. Bem, o foco de vocês tem que ser, pessoal, em pegar esses comentários, debruçar em cima do texto, melhoria contínua, olhar bem pelo processo que vocês vão executar. Beleza. Então, para fazer tudo o que a gente combinou, são esses passos, né? E testes em todas as fases. Não esperar para testar coisas lá na frente, tá? Isso é muito importante. As notas. Como a nota dessa banca ela é atribuída? A nota é atribuída tendendo a 0. Significa que a banca acredita que vocês não vão conseguir fazer essa proposta e não conseguiram convencer o conhecimento. Tendendo a 10, significa continue no projeto e a gente acredita que vocês vão conseguir concluir a proposta. Tá? E a nota ficou 8, mostrando que acha que vocês estão no caminho, tem esses pontos de alerta que a gente comentou. Ok? Parabéns, avancem e é isso. Agradeço a banca e comunico vocês que vocês não possuem julho como férias. Tá? A gente colocou já no cronograma. Beleza. Então, bom trabalho para vocês terem férias em dezembro. Espero que tenha. Tá bom? E quem não acaba não tem férias em dezembro. Novembro também, né? Dá pra puxar. Eu prefiro. Eu quero receber o texto antes. Tá. Beleza? Acharam que eu não ia falar, né? Não. Eu espero. Mas vocês já sabem o que eu vou falar, né? Tá bom.
Beleza, pessoal, obrigado. Façam o logout. Já está logout lá. Já. Pessoal, podem carregar o próximo trabalho. A Gabi só estava